Parabéns a Vossa Excelência. Senadora Ana Rita, com a palavra. Obrigada, senador Paulo Paim, presidente dessa sessão. Eu cumprimento todos os senadores, as senadoras aqui presentes. Na terça-feira desta semana, eu não tive a oportunidade de me expressar durante a sessão solene em homenagem ao Ano Internacional da Agricultura Familiar, Camponesa e Indígena. Faço agora a minha saudação ao Ano Internacional da Agricultura Familiar, instituído este ano de 2014 pela Organização das Nações Unidas em reconhecimento à contribuição da agricultura familiar para a segurança alimentar e para a erradicação da pobreza no mundo. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, entre 1992 e 2013, o número de brasileiros que passa fome caiu de 22,8 milhões para 13,6 milhões, ou seja, uma queda de 40%. Os dados mostram uma redução de 54,3% no número de brasileiros subnutridos nos últimos anos, de 15% para 6,9% da população. Além de contribuir com a segurança alimentar, a agricultura familiar e camponesa é apontada como responsável por alimentação saudável, proteção da agrobiodiversidade e preservação de culturas regionais, mas ainda é desconhecida de parte da população mundial. Para mudar essa realidade e colocar a produção dessas famílias em maior evidência, a Organização das Nações Unidas, na Assembleia Geral em dezembro de 2011, instituiu o Ano Internacional da Agricultura Familiar, que é o ano de 2014. O objetivo é, a partir desse ano comemorativo, reposicionar a agricultura familiar no centro das políticas públicas agrícolas, ambientais e sociais nas agendas dos países. Além disso, a entidade quer aumentar a visibilidade do papel do setor na erradicação da fome e da pobreza, na garantia da segurança alimentar e nutricional, na melhora dos meios de subsistência, na gestão dos recursos naturais, na proteção do meio ambiente e no desenvolvimento sustentável, particularmente nas áreas rurais. Neste aspecto, o Brasil tem sido vanguarda no mundo. O governo da presidenta Dilma acaba de lançar o Plano Safra 2014-2015 da agricultura familiar, com o maior investimento da história, com recurso da ordem de 24 bilhões e 100. O Plano Safra deste ano tem como foco o incentivo à produção orgânica e agroecológica. O governo está preparado para apoiar todos os produtores que quiserem migrar para esse modelo de produção com assistência técnica compatível para atender a essas mudanças. Tudo isso reflete a visão do nosso governo para a agricultura familiar, considerada um setor estratégico para o país e um dos principais segmentos de sustentação do nosso projeto nacional de desenvolvimento. E não poderia, senhor presidente, ser diferente, dada a pujança do setor, representado por números que impressionam, apesar da grande concentração fundiária brasileira e tendo a agricultura familiar apenas 24,3% da área total agricultável no Brasil, com propriedades muito menores e as não familiares, ela é a responsável por 4,3 milhões de unidades produtivas, o que representa 84% dos estabelecimentos rurais no país. 33% do produto interno bruto agropecuário, além de empregar 74% da mão de obra no campo. Quando o assunto é a produção de alimentos, a agricultura familiar é imbatível, pois é dela que provém cerca de 70% de todos os alimentos que chegam até a mesa das famílias brasileiras.
De acordo com o Censo Agropecuário, realizado em 2006, a agricultura familiar produz 80% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 34% do arroz e 21% do trigo, além de 58% do leite e 50% das aves e 59% dos suínos. Esses números, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, reforçam a importância desse setor para o país e a necessidade de avançarmos de maneira mais rápida o processo de ampliação deste modelo de ocupação e produção do campo brasileiro nos moldes da agricultura familiar. Reafirmo aqui a necessidade e atualidade da reforma agrária como forma de distribuição mais equânime da terra, ainda muito concentrada. Imaginem vocês o salto que daríamos com a agricultura familiar e camponesa ocupando pelo menos 50% das terras agricultáveis desse país. Isso colocaria o Brasil na condição de autoprodutor de alimentos, na garantia da soberania alimentar, dado o aumento vertiginoso da oferta de alimentos que propiciaria à sua população no barateamento dos preços, contribuindo inclusive para a diminuição da pressão inflacionária, além de possibilitar que o nosso país se consolide como grande exportador mundial, celeiro do mundo, referência na produção de comida orgânica e saudável. Tenho convicção, senhor presidente, de que esse Plano Safra também terá impactos positivos no meu estado, o estado do Espírito Santo, onde a agricultura familiar é muito forte e representativa, sendo a principal atividade econômica de 80% dos municípios capixabas. Senador Pedro Simon, que está atentamente nos acompanhando. Este é um setor extremamente relevante para o conjunto da economia capixaba, responsável por 62% dos postos de trabalho gerados na agricultura e por 44% do total do valor bruto da produção agrícola do Estado. Portanto, investir na agricultura familiar significa gerar mais emprego e renda, diminuir as desigualdades e aumentar o acesso das famílias brasileiras à comida, garantindo assim a segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro. Quero aqui salientar que, além do acesso ao crédito por meio do Pronaf, o governo federal tem ainda uma série de medidas para dar mais segurança na produção e comercialização dos alimentos. São várias políticas que garantem renda e estabilidade aos agricultores e agricultoras, entre as quais destaca-se a Garantia Safra, Seguro da Agricultura Familiar, Garantia de Preço, Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, Assistência Técnica e Extensão Rural, Plano Safra Territorial, entre outros. Faço aqui um registro especial para a iniciativa do PAA, criada em 2003 como uma importante medida do governo federal para fortalecimento da agricultura familiar e o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil, por meio de mecanismos que favorecem a compra direta dos agricultores e agricultoras, bem como de suas organizações, contribuindo para a solução de um dos maiores problemas que afetam essa modalidade de agricultura, a comercialização da produção. Na mesma linha está o PNAE, que garante alimentação saudável aos alunos de escolas públicas do Brasil. Outra política que também recebe recursos recordes neste Plano Safra é a assistência técnica e extensão rural. Fundamental para que os agricultores e agricultoras familiares possam produzir mais e com mais qualidade. Senador Roberto Jucá, sei que Vossa Excelência acompanha bem essa questão da agricultura familiar. Eu quero aqui enfatizar que,
com o objetivo de fazer os serviços de assistência técnica chegarem ao conjunto dos agricultores brasileiros, o governo destinou um montante de 1,1 bilhão para o setor, muito superior ao montante destinado ao Plano Safra, de 11 anos atrás, cujo montante era de apenas 46 milhões. Como o foco do governo federal é o combate à pobreza e à miséria, todos os programas têm políticas diferenciadas para as populações mais vulneráveis do campo, a exemplo dos programas de inclusão produtiva associados ao Plano Brasil Sem Miséria, que inclui ainda políticas de habitação por meio do programa Minha Casa Minha Vida Rural, acesso à água com o programa Água para Todos, ambos executados em assentamentos da reforma agrária. Outra novidade é o programa de crédito fundiário, com taxas de juros reduzidas para famílias que estão inscritas no Cadastro Único, com assistência técnica garantida e seguro rural para parcelas do funcionamento. Quero registrar aqui, senhores senadores, senhoras senadoras, ainda que o meu mandato tem apoiado a agricultura familiar no Espírito Santo e no Brasil, seja na destinação de emendas, seja na garantia de projetos de lei que facilitem a vida dos produtores rurais. Gostaria de citar rapidamente alguns exemplos dessas iniciativas. Em parceria com os movimentos sociais do campo, apresentei, por exemplo, projeto que institui a Política Nacional do Agrotóxico Natural, para que possamos reduzir o alto consumo de veneno na produção de alimentos. Atendendo à pauta de reivindicações da Marcha das Margaridas, que reúne milhares de mulheres camponesas, quilombolas e ribeirinhas, apresentei projeto que garante a inclusão das mulheres na prioridade de compras do Programa Nacional Alimentação Escolar. Como forma de contribuir para a sustentabilidade ambiental, também sou autora de proposição de lei que autoriza a concessão de subvenção econômica para agricultores familiares e empreendedores familiares rurais que adotem práticas de conservação ambiental em suas propriedades. Por fim, destaco a mais nova proposta que estamos gestando em parceria com a Via Campesina, que é uma proposição de projeto de lei que pretende requalificar o PAA e transformá-lo em política pública de Estado, além de ampliar os valores atuais das compras, que passariam de 6 mil para 20 mil, ampliando a sustentabilidade do programa no tempo e a renda das famílias camponesas. Todas essas proposições têm o objetivo de fazer com que a agricultura familiar avance em nosso país, para que ela possa ser cada vez mais protagonista do desenvolvimento econômico e social brasileiro e possa manter a centralidade que ela exerce na produção de alimentos e na soberania alimentar do nosso povo, além de fazer do Brasil referência internacional na produção de alimentos saudáveis, no combate à fome, na preservação ambiental e nas políticas públicas de desenvolvimento do campo. Viva o Ano Internacional da Agricultura Familiar, viva os agricultores e as agricultoras do nosso país. É isso, senhor presidente. Muito obrigada pela atenção.